Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, no podcast Max, iremos falar sobre os 5 principais erros dos vendedores. 5 que, na verdade, vão acabar virando 10, 12, ou seja, gente, porque uma coisa leva a outra. E para conversar sobre esse tema, estou recebendo aqui o gerente-geral da Inset Max, Marcos Takiaki. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo certo, Marcos. Bom, é um outro assunto aí que a gente não exige delongas, né? Porque a gente quer começar direto ao ponto, porque o negócio é brabo, né? Sim. Marcos, bom, para a gente começar, muitas situações aí que a gente vê, que a gente se depara, é o vendedor não conhecer o produto ou o serviço que ele está ofertando. Comenta para a gente sobre isso. Então, Letícia, eu acho que o ponto básico, né, de você começar a fazer um trabalho de vendas é você conhecer aquilo que você está vendendo. Não só aquilo que você vende, mas conhecer a empresa que você está trabalhando também, né? Então, conhecimento e planejamento são as coisas mais importantes no processo de vendas. É, o brasileiro, ele não tem o costume de valorizar tanto isso. Porém, outras culturas, como por exemplo o americano, inclusive foi feita até uma pesquisa já, eh, perguntando quais eram as principais virtudes, né, dos bons vendedores. E de uma forma geral, os americanos eles valorizam muito o planejamento e o conhecimento, enquanto que o brasileiro ele já tem aquela autoconfiança, né? Não, pode deixar que eu resolvo, entendeu? Então assim, o brasileiro ele também acha importante, mas ele acha mais importante, por exemplo, você ter jogo de O cintura, jeitinho o jeitinho brasileiro. brasileiro, né? Ah, não, pode deixar que aquele lá é meu parça, aquele comprador lá eu já conheço há 20 anos, não vai ter problema, né? Então, assim, a gente precisa conhecer muito bem aquilo que a gente está vendendo, a gente precisa se planejar muito bem. Então, saber exatamente qual é o serviço que você está vendendo, né? Como é que ele vai ser executado, quais são os diferenciais do teu serviço, quais são os diferenciais do teu produto. É muito importante você conhecer aquilo que você está vendendo. E outra coisa assim que eu percebo muito é a falta de preparo para fazer atividades do dia a dia. Então, eu vou fazer uma visita num cliente. Cara, se prepara antes. Dá uma olhadinha no perfil da empresa, procura conhecer essa empresa melhor. Vou vender um serviço de um contrato aqui para essa empresa de controle de pragas. Entra no site dessa empresa, vê o que eles fazem, avalia pontos que de repente eles vão valorizar em relação à prestação de serviço de controle de pragas. Já vai com o discurso afiado. É uma coisa produto, dá uma olhadinha no histórico, é um cliente que você vende todo mês, dá uma olhadinha no histórico para entender quais são os produtos que ele tem comprado, quais são os preços, os volumes, para você poder fazer uma oferta, digamos assim, mais coerente, onde haja sentido, onde ele perceba que você está, inclusive, valorizando, né? Que você sabe muito bem quais são as necessidades dele. Então, conhecimento, preparação. A preparação é o mais importante no processo de vendas. E muitas vezes a gente não valoriza. Eu acho que esse é um dos principais erros. Então, muito cuidado com a falta de humildade e arrogância. O vendedor, né, que é muito confiante, muito cuidado, porque esse acho que é o principal erro dos vendedores. Com certeza, Marcos, autoconfiança é importante, mas desde que você venha amparado aí de conhecimento, de se atualizar, de se planejar, né, para poder atender realmente bem o cliente. E isso, né, também está atrelado aí à geração de valor, né, Marcos? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, e porque assim, muitas vezes, né, tanto num serviço, falando aí do controle de pragas, mas aquela outra desenha concorrente faz mais barato, ou então vou ter que fazer mais barato também. E no caso, às vezes, de vendedor, dá o desconto direto, sem antes apresentar o produto, mostrar, né? Sem fazer uma negociação, né? Já vai lá dando o desconto direto. Então, fala pra gente sobre essa geração de valor e não de preço. Uma das coisas mais importantes no processo de vendas é o que a gente chama de apresentação, seja do serviço ou do produto. É aquele momento onde você vai passar todas as características do teu produto ou serviço. Porém, a apresentação, ela não pode ser simplesmente jogada. Ela tem que preceder a apresentação, tem que existir o que a gente chama de exploração.
Então, entender quais são as principais necessidades do cliente. E aí, quando você fizer a apresentação do teu serviço, aí você sim vai, né, gerar mais valor. Exemplo, quando você não conhece uma empresa, uma das perguntas que você pode fazer, independente do serviço, do produto que você está vendendo, é o que você mais valoriza além do preço? Porque preço todo mundo, de uma certa forma, acaba avaliando, né? Aí o cara vai falar, eu avalio muito a qualidade. No caso da prestação de serviço de controle de pragas, eu quero que a empresa seja extremamente pontual, até porque eu faço serviço no horário que eu não gostaria mais de estar aqui. Então, para mim, qualquer minuto ele é importante. Eu preciso de relatórios. Esses dias teve uma empresa que falou assim para mim, fulano de tal só vende papel. Eu falei assim, uai, ele vende papel porque o cliente valoriza, né? Então, assim, o cliente valoriza um relatório. Às vezes, o fato de você não entregar o relatório e fazer um serviço muito bem feito, que funcionou, não vai te gerar valor, né? Então, é importante você entender realmente quais são os desejos, o que que o cliente valoriza, para que você possa, na hora da apresentação, linkar isso. Ó, então, como você falou, a questão de pontualidade é uma coisa que a gente preserva muito, é uma situação que a gente entende perfeitamente. Inclusive, eu utilizo uma técnica aqui, por exemplo, que é a aplicação Spot, onde se você achar interessante, eu posso fazer um horário muito mais adequado para você. Então, você começa a criar conexões com o teu cliente, tá? Então, é muito importante você conhecer muito bem as características falando de um produto, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia uma das maiores dificuldades é encontrar bons vendedores de balcão, né? Então, poxa, é difícil você treinar. Você treina hoje, amanhã já é outro, e aí não tem o conhecimento, não é? E aí é difícil agregar valor nesse sentido. Então, existem produtos que têm uma certa facilidade, né? Eles não exigem tanta capacitação para vender. Então, se você tem um produto desse tipo, você pode ofertar para o teu cliente como um benefício. Olha, esse produto ele se vende sozinho, por conta dessa característica, por conta desse motivo. E aí ele vai começar, poxa, para mim é importante, né? Por quê? Porque eu não tenho gente boa aqui para vender no balcão, então vai me ajudar. Esse produto vai me ajudar, né? Então é importante você fazer uma boa apresentação. Para isso, vem aquele primeiro passo, que é o conhecimento, né? Uhum. Quando você faz uma boa apresentação, você acaba, né, distanciando a possibilidade de existir uma negociação somente por causa de preço. Aliás, existe uma situação, na verdade, comprovada estatisticamente, que muitas vezes o fato de você apresentar pela segunda vez o mesmo produto ou serviço, você já tem o sim do cliente sem precisar dar o desconto, né? Ou seja, também é necessário paciência, né? Preparo emocional para você entender que o cara não está ali pedindo desconto porque ele quer um preço, mas de repente ele não entendeu a sua proposta direito. Então, o fato de você explicar novamente, isso já te dá um ganho, né? Ou seja, de repente aumenta a porcentagem de fechamento sem necessidade de dar um desconto, que é, na verdade, uma barganha, né? Que é uma troca, né? Uhum, perfeito, Marcos. E você vê, né, como tudo tá ligado, né? Porque a gente aí falou de se atualizar para poder fazer uma boa apresentação, vender valor e não preço, serviço tem que vender, né, Marcos? Mas a questão do, às vezes, né, por não saber ouvir o cliente, por não saber passar o valor para o cliente, o vendedor acaba falando demais, né? E falando desnecessário. Não que falar seja ruim, né? Por experiência própria, adoro falar, mas desde que seja coerente, né, Marcos? E Sim. desde que atenda à necessidade do cliente ou que o cliente queira ouvir aquilo que esteja sanando uma dúvida, de repente, né? Então, eu acho que a gente pode elencar aí o próximo como erro, né? Como assim, o vendedor que não sabe realmente escutar, né, o cliente. Então, queria que você falasse sobre isso. Deixa eu só, assim, complementar a questão do valor. A gente quando principalmente quando você vende para um lojista, é muito importante você, além de conhecimento de produto, você conhecer do negócio dele, porque você vai poder ajudar ele a vender melhor o produto. Então, por exemplo, alguns produtos, eles podem ser trabalhados de forma como uma venda adicional,
como uma forma de você ter uma venda de ticket médio maior. Então, você conhecendo esses conceitos e o que agrega valor para aquela loja, você pode ajudar teu cliente, né? Então, é muito importante você estar muito bem preparado e agregar valor. Com relação a falar demais, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o limite é tênue muitas vezes. A gente, como vendedor, a gente tem que apresentar o produto, apresentar a empresa. Então, a gente precisa se comunicar. Só que a comunicação, ela pode ser interpretada de várias formas. Então, quando você começa a falar muito, o comprador pode interpretar da seguinte forma: eu acho que ele não está interessado em mim, ele só está interessado nele mesmo. Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente não deve falar muito. Porque quando você fala muito, você não escuta as necessidades do cliente. Então, o bom vendedor é o vendedor que pergunta. Quanto mais você perguntar, mais você vai conhecer o teu cliente, mais assertivo você vai ser na hora de fazer a venda. Então, o vendedor que pergunta, ele controla a negociação. O vendedor que só fala, ele pode ser interpretado como chato. Tá? Então, tomar muito cuidado para não ser invasivo e para não gerar esse tipo de sensação no cliente. Pô, esse cara fala demais, ele só está interessado nele. Muito cuidado. Eu acho também que uma das coisas que impacta muito é a forma como você fala. Tá? Então, assim, às vezes você fala muito, mas a forma também pode ser tão agressiva quanto. Então, muito cuidado com algumas coisas que a gente costuma falar. Então, evitar a palavra não. É mandatório no vendedor, ele deve evitar a palavra não. No sentido assim, o senhor não vai querer mais nada não? Ou seja, você já está colocando primeiro a resposta na boca do seu cliente. Além de passar, né, uma situação negativa. E a gente tem que ser positivo quando a gente está fazendo a venda, né? A gente quer um sim, a gente não quer um não. Então, mais fácil se falar, o senhor não quer nada mais não? Você já está induzindo a uma resposta, não quero mais nada. Tem mais alguma necessidade? Você falou necessidade, o cara fala, pô, será que eu necessito de alguma coisa a mais? Então, assim, você mudando a forma como você pergunta também impacta demais. Então, não falar muito e tomar muito cuidado com a forma que você fala. Então, por exemplo, falar talvez, acho. Cara, um vendedor não pode falar talvez, acho. Eu tenho que falar que vai entregar na data X. Ele tem que ser assertivo. Ele não pode gerar insegurança. E a palavra talvez e acho, ela gera insegurança. Né? E o que a gente precisa numa relação de compra e venda, na verdade, é de confiança. Né? Então, tomar cuidado com essas situações. Então, não falar demais, porque pode significar que você não está escutando o teu cliente, e tomar cuidado com a maneira que se fala, com as palavras que se usam, né? Perfeito, Marcos. Inclusive, é um ponto que você tocou, que é muito importante, da maneira de falar, da transmissão de segurança. É importante também pensar que, assim, por exemplo, vai haver um atraso, por exemplo, por algum motivo, às vezes, a gente viu aí anteriormente que houveram alguns bloqueios na estrada, enfim, só um exemplo, né, até para situações que não sejam tão positivas, mas às vezes o ser sincero, né? Eu acho que vai dar para entregar. Não, o que está acontecendo é tal situação, vamos agilizar na medida do possível, né? Então, assim, também na hora de dar assim, de quebrar expectativas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que existem fatores externos, também é importante comunicar de forma assertiva, né, Marcos? Principalmente, né? Não, com certeza. Eu acho que não existe assim, olha, outra coisa errada. O comprador te pergunta o preço e você fala, na faixa de. Na faixa de R$9. Cara, a minha faixa ela é bem mais ampla que a sua. Então, para mim, na faixa de 9 para mim, eu posso falar, então é 6. Tá na faixa de 9 para mim. A minha faixa é 6. A tua é 8,99. Você entendeu? Então, o vendedor ele tem que ser muito assertivo. Né? Então, a gente não pode gerar insegurança. Né? Tudo que gera insegurança não gera venda. Então, você tem que ser seguro. Você sabe que o prazo de entrega está maior do que o normal,
você fala, olha, o prazo de entrega, que naturalmente seria de 5 dias, vai ser de 8 dias. Acabou. Essa é a informação. Há 8 dias não me atende. Vou verificar a possibilidade de te entregar mais rápido. E depois você avalia, porque é uma coisa que está fora do teu alcance você prometer, né? Que é outro erro, que não sei nem se a gente elencou para falar hoje, mas prometer aquilo que você não pode entregar é um erro gravíssimo, né? Com Ainda mais certeza. quando você fala de confiança entre as partes, né? A partir do momento que você não cumpriu algo que você não prometeu, acabou a tua confiança, Sim. né? E a gente perde a confiança por besteira, né? Você demora ali 2, 3 anos para conquistar aquele cliente, para ele ter, assim, uma confiança em você, e por conta de uma mentira, por conta de uma informação mal trabalhada, você tem que voltar a estaca zero, porque agora ele, sempre que você falar alguma coisa para ele, ele vai ficar desconfiado, né? Então, muito cuidado com isso, né? Com certeza, Marcos. A gente não falou não, mas pode ser 6 erros. Que é muito importante a gente elencar isso, né? Marcos, e com relação à prospecção, né? Porque a gente vê aí que de repente a gente sempre fala aí da zona de conforto, que às vezes atinge aí um patamar satisfatório aí na visão do próprio vendedor, que para ele tá bom, mas será que prospectar, será que aumentar os ganhos não seria interessante, né? Então eu queria que você falasse pra gente sobre esse não prospectar, né? Por que que isso é um erro? Letícia, porque a não prospecção significa zona de conforto, né? E vendedor não pode estar na zona de conforto. Então, em primeiro lugar, você precisa prospectar, porque você precisa sempre estar aumentando a tua carteira de possibilidades. Mais ou menos aquela história, aquele vendedor que só vende para um cliente, mesmo que seja um valor altíssimo, o risco dele é muito grande. Quando você vende para vários clientes, teu risco diminui. Porque, se um tiver um problema, você tem outros 99 para você vender. Então, prospecção você faz sempre, sempre. Você não pode deixar de fazer prospecção, né? Então, você tem que estar sempre ampliando as tuas possibilidades, né? A tua carteira de clientes. Obviamente, você não pode chegar ao ponto de não conseguir mais depois atender esses clientes. Mas enquanto você puder atender, você tem que prospectar, tá? Então, é muito importante, e aí eu diria o seguinte, às vezes, não é um erro só do vendedor, pode ser um erro da empresa também, né? Então, a empresa ela não estimula a prospecção. E é muito importante, porque primeiro, você está reduzindo teus riscos quando você tem uma carteira maior. Ó, vou dar o exemplo claro da Inset Max. A Inset Max é uma empresa que vende inseticidas, que são produtos extremamente sazonais. Imagina você tem um cliente só. Chega no inverno, minha amiga, Já era. você não tem para mais ninguém para vender. Agora, se você tiver vários clientes, eventualmente um ou outro vai estar numa condição diferente e vai te comprar alguma coisa. Se você vende no Nordeste, se você vende no Sul, se você vende no Centro-Oeste, você dilui o teu risco. Porque aí você tem mais possibilidades, né? Então, não pode apostar as fichas todas em uma única cesta. Você tem que diversificar, você tem que ter uma carteira maior. De preferência, você tem que ter um mix de produtos e serviços. Mas como assim serviço? Eu vendo um contrato de controle de pragas. Mas por que não vender um contrato de limpeza de caixa d'água, um contrato de sanitização? Aumentar o leque de serviços no mesmo cliente. Ou então aumentar o leque de serviços em vários clientes, né? Então a prospecção é base de crescimento. Porque você pode crescer de várias formas. Você pode crescer vendendo mais para um cliente, né? E aí você vai crescer quanto? Você vai crescer o que o mercado crescer ou o que aquele teu cliente estiver disposto. Ou seja, você não depende tanto de você. Você fica refém daquele cliente. Agora, quando você fala, não vou crescer aumentando a minha base de clientes, você tem um poder de influência maior, porque é você que está tomando a iniciativa de correr atrás de outros clientes. Então, é muito importante, tanto para crescimento quanto para diminuição de risco, você ter uma carteira de clientes sempre, né, aumentando, né? Aí depende da prospecção.
Perfeito, Marcos. Você deu um exemplo assim fantástico nesse sentido, né? Que realmente a gente não pode sair da zona de a gente não pode, não, a gente deve sair da zona de conforto. Ó, eu aqui já pensando no descanso, gente, como assim? O que que é isso? A gente deve sim sair da zona de conforto, né, Marcos? Lógico, para prospectar os ganhos, para aumentar os ganhos, mas também para ter uma segurança, né? Para nós mesmos falando assim, nós como vendedores, né, no caso. Marcos, a gente falou também aí de não falar demais, saber ouvir o cliente, e isso nos leva aí para o último tópico que a gente elencou, que é o atendimento personalizado, né? Baseado aí de acordo com as necessidades do cliente, né? E a gente também pode encaixar aí o pós-venda, porque mesmo que você já vendeu, às vezes vendeu uma quantidade legal, pegou um valor bacana aí, né, um ganho bacana, mas o pós-venda também faz parte desse atendimento personalizado, né, Marcos? Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre esse tópico. Que é outro erro muito grande dos vendedores, acharem que fez a venda, acabou, né? E dali para frente não é mais a minha responsabilidade. Dali para frente é problema do faturamento, é problema do operacional que vai fazer o serviço, é do problema do cara que vai entregar o produto. Não. O vendedor bom, ele faz sempre um pós-venda. Ele está sempre monitorando a satisfação do cliente. Ele está sempre ali pronto a ajudar de qualquer outra forma, né? Então, assim, é muito importante o pós-venda. É onde você consegue, por exemplo, fidelizar o cliente, né? E a gente sabe que para você crescer além da prospecção, o que você precisa? Vender sempre para os mesmos clientes. Sem o pós-venda, a tua capacidade de vender sempre para os mesmos clientes diminui bastante. Porque o pós-venda é aquele momento onde não existe um interesse. Digamos assim, que é um interesse legítimo. Antes de vender, você está ali querendo vender, ganhar uma comissão, né? Fazer uma venda, ter o lucro do produto ou do serviço. Mas depois do pós-venda fica uma coisa menos interesseira. Então você está ofertando uma ajuda sem um interesse direto, obviamente, né? Então é muito importante fazer o pós-venda por esse motivo, porque você vai fidelizar a carteira de clientes que você tem. Ou seja, o cliente está precisando de uma ajuda em relação a uma legislação. Manda a legislação para ele. Olha, essa aqui é a legislação que diz respeito, por exemplo, à obrigatoriedade de você fazer a limpeza de caixa d'água a cada 6 meses. Ou então, olha, eu vou te mandar aqui uma reportagem que eu achei muito interessante relacionado aos problemas de contaminação alimentar em função da presença de insetos. Você já está prestando serviço, mas você está agregando, você está mostrando para ele outras possibilidades, né? Ou até mesmo ajudar a pessoa do ponto de vista comercial, indicando um cliente. Olha, esse restaurante é muito bom, vá lá porque eu faço serviço, eles têm uma preocupação com a limpeza, com o ambiente que é muito legal. Você pode ir lá comer que eu garanto. Então, isso também é pós-venda, né? E, ó, chegando lá, você fala que foi eu que te indiquei, né? Então, ajudar um lojista numa eventual falta de um produto, você tendo esse produto no teu carro como amostra, entrega para o cara, ajuda ele a estabelecer o melhor preço possível para a venda do produto, treina a equipe de balcão dele, é uma forma também de você fazer um pós-venda, né? Tá dando assistência ali para o cliente, né? Então, é um dos principais erros do vendedor, achar que o papel dele é só ir lá tirar o pedido, né? De fazer aquele trabalho de fechamento. E não é só isso, né? Então, eu acho que esses são os principais erros dos vendedores. Então, falta de preparo, muitas vezes por falta de humildade e arrogância. Não agregar valor ao produto ou ao serviço. Falar demais ou falar de forma errada. Não prestar essa assistência de pós-venda e não fazer prospecção. Acho que esses, pelo menos na minha visão, assim, são os principais erros que os vendedores cometem, né? Com certeza, Marcos. E você viu que já não foram somente 5, né? Falei aqui, Verdade. falei 5, 10, 12, a gente chegou no 6. Mas com certeza tem muitos erros aí também, por menores que sejam, que afetam, né, diretamente as vendas, existem, né? assim, falhas depois de execução, né?
Mas eu diria que, assim, esses 5 são bacanas porque eles estão muito associados à parte comportamental, sabe? A forma como você vê tudo, a forma como você enxerga o teu trabalho, a forma como você enxerga o teu cliente, a tua empresa. Então, quando você está se preparando, está muito mais associada, digamos assim, a um autoconhecimento de você querer melhorar, né? Quando você quer também agregar valor, querer melhorar, quando você presta um pós-venda, querer ser melhor para alguém, enfim, está muito associado assim à parte comportamental, né, de mentalidade também. Mas existem, obviamente, falhas que a gente comete dia a dia, assim, mas que são falhas que eu diria menores. Sim, afinal, todos somos seres humanos, né? Passíveis Exatamente, a erros. Bom, Marcos, exatamente. acho que depois desse bate-papo aqui, depois dessas dicas, né, não vai ter desculpa para vender mal, né? Não, tem que estar sempre, sempre se atualizando, sempre se corrigindo, né? Sempre melhorando, é muito importante. Com certeza, Marcos. Obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Letícia. Gente, até a próxima e bora vender, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigado.